Olá, pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Bom, aqui estamos nós de novo, no bloco do canal chamado Filosofia e Espiritismo. Por que Filosofia e Espiritismo? Falando para quem está chegando agora, né? Quem já acompanhou os vídeos anteriores já sabe. Mas quem está chegando agora nesse vídeo, há princípios espíritas, né, que antes, né, de ser lançado o Livro dos Espíritos, né, a codificação, a doutrina espírita, já haviam princípios que não eram novos, né, que já tinham sido contemplados, analisados, estudados anteriormente pela tradição filosófica. Então, o objetivo desses vídeos aqui, né, Filosofia e Espiritismo, é fazer esse comparativo, né, do conhecimento, né, do Espiritismo, da codificação, com esses conhecimentos que estão na tradição filosófica, que são conhecimentos similares. Muitas vezes é o mesmo conhecimento, só que descrito de forma diferente, de maneira diferente, né? E isso é muito interessante porque isso nos enriquece mais ainda, né? Faz a gente aprender ainda mais, né? Bom, e hoje vamos vislumbrar, olha, já usando até uma expressão que os filósofos clássicos gostam muito de usar, né? Vislumbrar. Vamos vislumbrar hoje um pensador que não estava inicialmente no meu plano falar nesses vídeos, não. Mas aí eu fiz uma live com o nosso amigo Flávio, né? Que é o dono da casa aqui, né? O criador e gerenciador aqui do Raciocínios Espíritas. E aí nessa live ele me comparou a esse pensador, né? Me comparou dizendo que é assim, que Dib é um cara que fala numa linguagem direta e normalmente ele é impactante, né? O impacto, né? Quando eu falo. Eu não sabia que eu impactava tanto a esse ponto, né? A questão do impactar sempre foi de propósito mesmo, porque eu acho que uma preleção doutrinária tem que impactar, mas não impactar no sentido agressivo, né? É impactar no sentido da pessoa tomar um choquezinho de realidade, né? Mudar a direção do pensamento, criar uma curiosidade, poxa, é isso mesmo, né? É nesse sentido, né? Então o Flávio disse que ele me comparou com esse pensador que impactava muito, que ele se chama Diógenes, né? Agora é óbvio, né, Flávio? Me comparar com Diógenes, nessa parte do impactava lá que seja, mas nas outras, né? Eu nunca me vi morando dentro de um barril, por exemplo, né? Vamos dizer assim. E o que é isso? Quer dizer, o Diógenes morava dentro de um barril, igual o Chaves, né? O Chaves daquela série mexicana famosíssima que atravessa gerações, né? Morava num barril, né? E aí muita gente faz a alusão ao filósofo Diógenes, né? Que teria morado dentro do barril. Isso está na história da filosofia. Bom, eu não pretendo, viu, Flávio? Bom, mas vamos ver aqui uma rápida biografia, né, desse pensador grego, né, da tradição filosófica grega. Só que ele é realmente, gente, bem diferente, né? Bem diferente, né? É um pensador que, no sentido comportamental, no sentido da forma como ele busca o conhecimento, da forma como ele busca as ideias, ele se fez bem diferente, bem excêntrico, vamos dizer assim, né? Bom, Diógenes de Sinope, né? Sinope, que é uma cidade grega antiga, né? Eu acho que Sinope hoje está na área da antiga Turquia. Turquia, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui na pesquinha. É isso mesmo, Turquia. Né? Então ele foi realmente um destacado filósofo da antiguidade grega, pertencente a uma corrente de pensamento filosófico chamado cinismo. Cinismo? Cinismo não é aquela pessoa cínica, uma pessoa falsa, né? Esse cara é cínico, hein? Bom, gente, essa é a acepção moderna da palavra cinismo e cínico, né? Pessoa cínica, uma pessoa dissimulada, né? Tem um cinismo e uma dissimulação. A escola filosófica do cinismo aqui, né, na Grécia Antiga, não era bem isso, não, né? Isso foi uma corruptela posterior da palavra, da expressão, ok? Então, vamos ver mais para frente o que é esse cinismo. Vamos ver um pouco da biografia primeiro deste polemicíssimo
filósofo Diógenes, né? Do qual Flávio me comparou com ele. Poxa, Flávio, eu não sei até que ponto eu fico lisonjeado, até que ponto eu fico ofendido, né? Acho que dá para um pouco de cada coisa aí, né? Mas vamos ver. Mas ficar ofendido não, já que a gente é espírita, temos que perdoar, né? Então ele é nascido, né, em 413 a.C., na cidade de Sinop, como eu já disse, né? E ele era filho de um fabricante de moedas, né? Um cunhador, cunhava moedas, né? Então, assim, o fato do pai dele forjar moedas, segundo consta, levou o pai dele à prisão, inclusive, né? Acho que ele forjava a coisa de uma forma um pouco ilegal, né? Eu acho, na verdade, é o que podia se chamar de falsificador, né? Da época, como a gente chamou de falsificador de dinheiro, né? E isso fez com que Diógenes, depois da prisão do pai, fosse exilado, né? Então ele foi exilado, quer dizer, saiu, foi expulso lá da cidade dele e viveu grande parte da sua vida em Atenas. Atenas é a capital cultural do mundo antigo. Hoje é chamada capital da Grécia, do país Grécia. Mas Atenas não era apenas a capital de um país na antiguidade, né? A coisa que eu sempre digo, ela era uma capital cultural, né? Era um berço da cultura, né, na antiguidade. Tanto que muito do nosso conhecimento hoje contemporâneo, se a gente for puxar o fio, muitos dele começam lá, em Atenas, né? Até o princípio da democracia que a gente fala tanto hoje, começou na Grécia Antiga. Era um pensamento grego antigo, na política, na filosofia, né? Democracia, que é o governo do povo, né? Ou pelo menos deveria ser na prática, mas em princípio o é. Bom, então assim, o Diógenes viveu em Atenas, ele foi um grande estudioso, né? Realmente como todo filósofo, e ele teve uma questão de se afastar dos bens materiais, né? Ele voluntariamente fez um voto de pobreza. E por quê? Porque, segundo ele, a riqueza, o conforto, cegava o ser humano para aquilo que era importante, para aquilo que era essencial. Quer dizer, o conforto físico, a riqueza, essa coisa toda, desviava o nosso olhar para aquilo que ele julgava essencial. E o que era esse essencial, né? Então, assim, aqui é a questão do conhecimento de si mesmo. Você vê que não era só Sócrates que tinha essa questão do conhecimento de si mesmo. É uma geral, assim, grande parte do pensamento grego, né? Quando os filósofos saem daquela questão de de serem os filósofos da natureza, né? Como Tales de Mileto, Pitágoras, né? E aí começa já a buscar outros princípios, né? E aí começa a questão também do autoconhecimento. Não quero dizer assim, esses que eu citei aqui, Pitágoras, Tales, eles não tinham nenhuma questão com autoconhecimento não, né? Só que não se destacaram com isso, né? Se destacaram mais pelo buscar o conhecimento do universo, a origem, a matemática, essa coisa toda, né? Já assim, o Diógenes já não tem muito compromisso com essa área, ele vai mais por conhecimento de si mesmo, ou como chamamos hoje, o autoconhecimento, ok? Então, assim, ele passou, inclusive, né, com esse voto de pobreza, essa busca do autoconhecimento, né? Ele permaneceu durante muito tempo perambulando pelas ruas de Atenas e, como eu disse, né, vivendo num barril, morando dentro do barril, com o mínimo que precisava para sobreviver. Quer dizer, ele só tinha o básico para sobreviver, né? Comia o mínimo necessário, se alimentava o mínimo necessário, tinha roupa o mínimo necessário. Era praticamente um mendigo, vamos dizer assim, né? Praticamente uma mendigância, se assim pode dizer, né? Inclusive ele sofria algumas chacotas, ou na linguagem mais atual, algumas gozações das pessoas de Atenas que viam ele naquela situação, morando no barril, pelo fato de ser uma coisa inclusive voluntária, né? Ele não estava naquilo ali porque ele necessariamente necessitava, né? Haviam recursos para ele não estar daquela maneira. Então foi uma coisa voluntária esse voto de pobreza, né? E essa busca do conhecimento através desse caminho, né? Desse ascetismo, né? Você pode se chamar assim, né? E a busca do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Então, uma de suas frases, enquanto caminhava pelas ruas,
né? Ele caminhava pelas ruas, gente, com uma lanterna, inclusive de dia, né? É uma coisa bem simbólica, que é fazer uma atitude altamente simbolista, né? Ele caminhava pela rua dizendo assim: procuro um homem. Mas não é um homem assim, um ser masculino, não. E esse procura um homem era alguém que realmente, ele procurava alguém que demonstrasse a sua essência real, que tivesse a capacidade de viver sem estar apegado às questões materiais, né? Sem viver, que pudesse viver sem o luxo da sociedade, segundo as palavras dele, né? Então um homem realmente pleno era aquele que era desapegado das coisas materiais, que conseguia viver bem, ser feliz sem o luxo da sociedade, sem os confortos da sociedade. Então procura um homem com uma lanterna, inclusive de dia. Óbvio que isso causava muita gozação em volta dele, mas na essência o que ele queria era realmente essa busca da essência. Quer dizer, é uma coisa grandiosa a atitude dele, né, filosófica, mental, só que o viés, a forma como ele está fazendo era uma forma meio esdrúxula mesmo, né? E isso impactava a sociedade, né? Isso impactava a sociedade no sentido de, pô, o cara é louco, né? A gente diz, pô, esse cara é um mendigo louco falando sozinho pela rua, procura um homem com a lanterna, né? É o que a gente fatalmente diria se o visse, né? Alguns começaram a lhe chamar de cão cachorro, né? Posto que vivia sua vida de maneira mais simples possível, como um cachorro de rua. Então começou a dizer, bom, já que ele vivia realmente, segundo o julgamento das pessoas, como um cachorro de rua. Então começaram a chamar ele de cão, ou cachorro, alguma coisa nesse sentido, né? E aí é que vem, né? Ó, preste atenção agora. Por outro lado, este apelido estava relacionado com a escola do cinismo. Como eu falei, ele era um poeta adepto do cinismo, da corrente filosófica, o cinismo, né? Uma vez que o termo é derivado da palavra cão, em grego, kainos, né? Grafia aqui no alfabeto latino, K-Y-N-O, kainos, né? E quer dizer cão. Então a palavra cinismo era derivada dessa palavra. Então vamos dizer que não só Diógenes, mas quem vivenciava esse estilo de vida, esse pensar filosófico, esse estilo de vida, era chamado de cínico, comparando ao viver do cão, do kainos, né? É interessante, né? Já estamos esclarecendo mais o que seria o cinismo, né? Então essa forma simples de viver a vida, vivendo com o mínimo necessário, com o básico, abrindo mão de todo e qualquer luxo e conforto da sociedade, vivendo, entre aspas, como um cão. Kaino, que deriva no grego da palavra cínico, né? O cínico, o cinismo, o cão, né? Então vamos lá. A partir dessas experiências, Diógenes foi considerado o símbolo da simplicidade, sendo admirado por muitos. Olha, engraçado. Alguns faziam chacota, alguns outros o admiravam, né? Pô, o cara é o símbolo da simplicidade, né? Extrema simplicidade, vamos dizer assim. Então ele chegou a ser admirado porque, apesar do seu comportamento excêntrico, a sua sabedoria era grande. Quando ele parava para falar, para transmitir conhecimento, ele realmente tinha uma grandeza muito assim, uma grandeza muito grande, é ótimo, né? Eu estou sendo redundante. Ele realmente demonstrava uma grandeza naquilo, né? No conhecimento, no filosofar. Então ele acabou com o tempo achando admiradores, né? Com relação àquilo. Pessoas o buscavam para conversar com ele, iam até o barril, né? Para conversar com ele, pedir orientação, pedir aprender com ele, aprender algo, aprender coisas com ele. Todo tipo tipo assim, né? De buscar, porque quem tinha o interesse, né, no conhecimento sempre procuravam buscar aqueles que eram considerados sábios, né? Sempre foi assim. E Diógenes acabou sendo um desses, né? Mesmo vivendo dessa forma, né? Apesar de viver dessa forma bem excêntrica, bem simplória, ele era admirado e também era requisitado nessa questão do conhecimento filosófico, né? Ele alcançou reflexões filosóficas sobre a natureza e o ser humano. A natureza e o ser humano que está na natureza, né? Fazendo parte da corrente filosófica denominada cinismo. Bom, vamos mais na frente aí. Um episódio interessante na sua vida foi o encontro com Alexandre o Grande, o famoso
Alexandre o Grande, que Alexandre o Grande tomou conhecimento da sabedoria de Diógenes e quis conhecê-lo. Né? Quem é esse sujeito, né? Que vive como um mendigo, ou, entre aspas, como um cão, e é provido de tanta sabedoria, tantas pessoas respeitam a sabedoria, o procuram para aprender, né? E Alexandre o Grande, né, que é essa figura, né, iminente da antiguidade, um grande guerreiro, um grande rei, né, o procura para saber sobre ele. E aí, e esse episódio ele é famoso, né? Ele é famoso, o encontro de Alexandre, né? Porque assim, está diante ali de Diógenes Alexandre o Grande. E qual foi a atitude de Diógenes, né? Qual foi a atitude? Veja bem. Alexandre foi até Diógenes e perguntou o que ele queria. Sem hesitar, quer dizer, Alexandre perguntou a Diógenes se ele desejava alguma coisa. Quer dizer, talvez vendo o Diógenes como um necessitado, né? E aí Diógenes respondeu a ele: Senhor, apenas não tire de mim o que não pode me dar. Aí Alexandre fez: eu estou tirando o que dele que eu não posso dar, né? Seria, na verdade, que Alexandre estaria tapando o sol dele. Então Alexandre ficou na frente dele quando ele estava no barril, e isso impediu que o sol incidisse sobre ele. Quer dizer, na verdade, ele devia estar tomando um solzinho no momento, e Alexandre ficou na frente tapando o sol. A mesma coisa que a gente está na praia tomando um solzinho, alguém ficar em pé na nossa frente, né? Então ele olhou para Alexandre, né? Alexandre querendo, sei lá, ajudar ele, né? O que é que o senhor precisa, né? Querendo dar algo a ele, né? E ele disse: olha, a outra versão, outra tradução que diz assim, que ele respondeu: Senhor, apenas não tire de mim o que não pode me dar. Em outra tradução tem assim: sim, pode sair da frente do meu sol, né? Mas está ali Alexandre o Grande, aquela pessoa famosa, uma pessoa celebrada na antiguidade, e ele só queria que Alexandre o Grande saísse da frente do sol dele porque estava incomodando. Quer dizer, era um total desprezo por questões sociais, por autoridade. Quer dizer, Alexandre Grande para ele não era grande nada, ele podia ser grande para o mundo inteiro. Mas para Diógenes, Alexandre não era grande nada, era só mais um ser humano, como outro qualquer. Né? Um ser humano para ele que ele diria que seria superior, realmente seria esse que ele procurava, um ser humano realmente desprovido, né, dos confortos da civilização e sabendo viver bem assim e ser feliz. Um desses sim, acho que ele teria uma atitude assim mais reverenciadora, né? Acredito eu. Ok? Impressionado com isso, Alexandre o Grande, impressionado com o desprezo do filósofo, o conquistador comentou: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Quer dizer, se eu não fosse Alexandre, né, o conquistador, o guerreiro, o rei, eu queria ser Diógenes. Quer dizer, ele ficou mais admirado ainda por esse pensador depois desse episódio. É isso aí. Bom, ele escreveu também, né? Ele não era só da filosofia verbal, de ficar pela cidade, ele também escrevia, né? Também tem escritos, né, atribuídos a ele, né? Alguns escritos com essa essência, né, da filosofia do cinismo, né? Então ele escreve uma obra intitulada A República, que é um título similar, né, a de Platão. Platão é República, né? Ele aqui é A República, né? Mas assim, nessa obra A República, ele critica os valores da sociedade grega, né? Que é o que ele vivia criticando andando pela rua, né? Então, assim, depois que ele faleceu, escreveram na lápide dele, né? Uma coisa bem própria da natureza de Diógenes. O próprio bronze envelhece com o tempo, mas tua glória, Diógenes, nem toda a eternidade destruirá, pois apenas tu ensinastes aos mortais a lição da autossuficiência na vida e a maneira mais fácil de viver. Quer dizer, no final, esse jeito de viver dele foi admirado, né? Cinismo, eu botei aqui um resumo, eu já falei o que é o cinismo, mas eu botei mais um resuminho aqui para que fique bem claro o que é exatamente o cinismo, essa corrente. Claro que é uma coisa muito resumida, né, gente? Quem quiser saber mais, a pesquisa está aí, o Google está aí com coisas assim fantásticas para pesquisar. Mas vamos lá. Diógenes representou uma das mais importantes figuras da corrente filosófica do cinismo. Quer dizer, houveram outros filósofos, né, do cinismo, mas Diógenes foi um dos mais destacados, né? Inclusive, quem criou o cinismo foi Antístenes, que foi discípulo de Sócrates, né? Interessante, né? Os cínicos eram homens simples,
nômades, quer dizer, eles não tinham moradia fixa, eram nômades, né? Acho que Diógenes chegou a ter um barril, foi o mais fixo que ele teve, né? Sem família e sem pátria. Eles não consideravam o Estado como a pátria deles. Então, simples, nômades, sem família e sem pátria. Assim eram os cínicos, né? E Diógenes foi um grande representante disso. Seu mestre e fundador da escola dos cinismos foi o filósofo Antístenes, né, que eu comentei. Com ele desenvolveu diversas teorias acerca do mundo, né? É o criador do cinismo. Ao contrário da corrente do hedonismo e do epicurismo, né, que esses sim buscavam o prazer, né? O prazer como forma de viver, né? Quer dizer, em que a busca do prazer era o mais importante. Para os cínicos, o prazer leva o homem à alienação. Então, o cínico era o total contrário, por exemplo, ao epicurismo ou hedonismo, que buscavam o prazer como forma do bem viver. O cinismo, ao contrário, diz que o prazer alienava o ser humano e desviava o seu pensamento do que realmente era importante para a alma humana, né? Assim, os cínicos acreditavam, e Diógenes foi um grande representante desse pensamento. Dessa forma, o ser humano se torna escravo de si, né, através do prazer, afastando a sua real liberdade, uma vez que ele se torna escravo de suas ações. Ou seja, o homem fica escravo do prazer, escravo das suas ações quando são baseadas pelo prazer, pelo conforto, né, pela vida, né, cercada de facilidades, né, de prazeres. Em resumo, esses filósofos, né, os cínicos, acreditavam que a felicidade não podia ser encontrada pelos supérfluos que preenchiam a vida, mas sim pelo autoconhecimento. Então, tudo que era assim de conforto material, de luxo, eram supérfluos, né? E que desviavam a atenção, que o mais importante era procurar o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Então, resumidamente, essa é a teoria dos cínicos, né? Do cinismo, da qual Diógenes foi um dos maiores representantes, se não o maior, né? E ele realmente impactava, né, em todos os sentidos. Bom, aí, claro, um exagero é de se admirar, mas assim, eu lembro que tem uma questão do livro, uma não, né? Do Livro dos Espíritos, duas, né, que eu destaquei aqui, sobre essa questão de se entregar ao ascetismo, abrir mão dos bens materiais para elevar o espírito. Será que isso é necessário mesmo? Será que essa atitude de Diógenes ela é realmente necessária, né? Esse é o caminho, né? Ou será que Diógenes era um grande sábio, mas exagerou, né? Então, de acordo com isso, com o que eu li aqui do Livro dos Espíritos, tudo indica que ele exagerou sim, né? Que tudo bem buscar a simplicidade e tudo mais, o autoconhecimento, mas ele exagerou, né? Tanto ele quanto os cínicos, com essa forma radical, né, de chegar praticamente a mendigância para buscar isso aí, né? Então, de forma voluntária. Então tem aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 720, que está no capítulo Lei de Conservação, Livro dos Espíritos, né? Aí a pergunta é a seguinte: as privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? A resposta dos Espíritos é bem curta, ó. Fazei o bem aos outros e terei o maior mérito. Então, assim, os cínicos realmente demonstravam a simplicidade e tudo, mas não havia aí um impulso de fazer o bem ao próximo, que aí isso tornaria essa questão. Veja Francisco de Assis. Francisco de Assis fez voto de pobreza, né? E tudo mais. E ele fez isso para melhor servir aos necessitados. Agora, não há uma necessidade de todo mundo fazer um voto de pobreza para servir aos necessitados, para ser um bom cristão. É porque a tarefa de Francisco de Assis era dessa forma, a tarefa de muitos outros dessa forma, mas não quer dizer que a tarefa de todos tenham que ir por esse caminho, né? Então, não é uma fatalidade, né? E todos nós vivemos todas as experiências, nós somos espíritos reencarnantes, então vivemos a experiência da pobreza, vivemos a experiência da riqueza, vivemos experiências de pobreza, riquezas medianas, né? Variam infinito, então tudo isso faz parte das nossas experiências, né? Então, se você não necessita de uma privação voluntária, então, se não necessita, não é necessário, né? Você pode fazer o bem de outras formas, não precisa de privação voluntária. Diz que o maior mérito aqui é a resposta: fazei o bem aos outros e terei o maior mérito. Então, se você
se priva, se impõe privações voluntárias, mas não faz o bem a ninguém, então ela não serve de muita coisa, ou então talvez não sirva para nada, né? Então não adianta. Aí tem uma outra parte dessa mesma questão. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Os espíritos respondem, sim. A privação dos prazeres inúteis, né? Aqueles que não levam a nada, né? Porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. Então, por exemplo, a libertação dos vícios, né? Eu acho que prazeres inúteis seriam os vícios, né? Basicamente. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis, né? Excessos e gozo das coisas inúteis. Então aí, basicamente, os vícios mesmo. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Quer dizer, você saber dividir com aqueles que necessitam. Se a privação nada mais for que um fingimento, quer dizer, uma coisa que não sirva para nada, será apenas uma irrisão, uma coisa que não tem importância. E aí, mais na frente, na questão 727, ele pergunta: se não devemos criar sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? Aí a resposta: o instinto de conservação, que é o capítulo, né, foi dado a todos os seres contra os perigos e o sofrimento. Então a gente usa o nosso instinto de conservação para, na medida do possível, nos preservar dos sofrimentos, né? E aí, o mais importante agora, com relação a essa questão das privações voluntárias, ó. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente que vos devora o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. Então, em vez de você se mortificar o seu corpo, mortifique o seu orgulho, sufoque o egoísmo, seja uma pessoa dada à beneficência, à caridade, que isso é muito melhor do que privações, mortificações inúteis, né? Que não servem para muita coisa. Se muito, podem ser meritórias, se pelo menos tirar você, né? Tirar a mim, a você, dos prazeres inúteis, dos vícios que só levam a gente para o buraco, né? Então é isso. Então, há motivo sim para ter uma grande admiração por Diógenes, é verdade, o essência do conhecimento dele, só que esse exagero dessa privação total em busca da elevação da alma, sem proveito, né, para ninguém, assim, no sentido de praticar realmente a ajuda ao próximo, a caridade, foi um pouco assim exagerada, né, Diógenes? Tão Diógenes quanto os cínicos, né? Mas é uma coisa, gente, de uma época, que marca uma época. Talvez eles tiveram essa atitude para contrapor essa questão dos excessos de luxo que tinham na antiguidade, né? Que tantos tinham tantos, poucos tinham tanto e muitos tinham pouco, né? Então eles queriam realmente confrontar essa questão, né? Acredito que seja assim, né? E ver que os bens materiais eram ilusão e que realmente buscar o essencial, que é o conhecimento de si mesmo. Eu, inclusive, separei aqui algumas frases de Diógenes, né? Atribuídas a Diógenes, né? Para a gente enriquecer mais aqui. Então vamos lá. Só é verdadeiramente livre quem está sempre pronto a morrer. Olha só, né? Enquanto a gente tem medo da morte, que é uma coisa inevitável, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a gente continua prisioneiro do medo. Então, só é realmente livre quem não tem medo da morte. Isso aí corrobora bastante com o espiritismo, né? Nessa questão da atitude né? Que é da automortificação, né? Da quase mendigância, não corroborou muito com o espiritismo, né? Como eu demonstrei aqui com essas questões do Livro dos Espíritos. Esse pensamento dele aqui corrobora com o pensamento espírita, ó. Só é verdadeiramente livre quem está sempre pronto a morrer. É verdade, né? Inclusive, a Kardec tem lá o capítulo, né? No livro Céu e Inferno, por que os espíritas não temem a morte? Eu falei, isso eu me atreveria a trocar isso, viu, Kardec? Por que os espíritas não deveriam temer a morte? Porque temem sim. Todos nós tememos, né? Vamos lá, outro pensamento de Diógenes. A sabedoria serve de freio à juventude, de consolação à velhice, de riqueza aos pobres e de ornamento aos ricos. Quer dizer, a sabedoria é a riqueza por excelência, acima de tudo.
Bom, aí agora aqui outro pensamento dele é uma frase, né? Começa com a pergunta: qual o melhor momento para o jantar? Resposta: se alguém é rico, quando quiser. Sou rico, eu janto quando eu quiser. Se é pobre, quando puder. Interessante, né? Qual a hora de jantar? Para o rico, quando quiser. Para o pobre, quando puder. Né? Bem verdade isso, né? Outra. Os grandes são como o fogo, do qual convém nos aproximarmos muito, sem afastarmos-nos demasiado. Essa aqui ficou meio obscura, essa frase, né? Os grandes são como o fogo, do qual não convém nos aproximarmos muito, né? Talvez para não nos queimar. Mas nem muito nos afastarmos, né? Porque também precisamos do calor do fogo. A gente não pode se queimar, mas a gente não pode se afastar totalmente, que a gente também necessita do calor, né? Deve ser isso, pelo menos é o que parece essa interpretação aqui. E por fim, a última frase que eu botei aqui: para que serve um filósofo, se não para machucar os sentimentos de alguém? Peraí, também não é assim. Às vezes os filósofos falam algumas verdades, né? Verdades que muita gente não quer ouvir, não quer saber, porque prefere viver na ilusão, e isso muitas vezes machuca, né? Alguns egos, né? Concordo, né? Mas o filósofo não é o objetivo ferir os sentimentos de ninguém. Também não exagere, ó grande sábio Diógenes. Ok, gente, então chegamos aqui a mais um final, né? Desse, né? Que Flávio me comparou a Diógenes. Peraí, não vi muita coisa de mim nele não, né? Só essa coisa de impactar um pouco nas coisas que falam, né? Mas não vi muita coisa minha nele não. Mas se Flávio disse que é, então não vou discutir, que ele é o patrão aqui do canal, né? Então é melhor deixar quieto, né, meu amigo Flávio? Então assim encerramos aqui mais um vídeo, né, de filosofia e espiritismo. Se você gostou aí, dá uma curtida aí, compartilhe. Quem chegou agora, se inscreva aí no canal Raciocínios Espíritas. E lembre-se das nossas mídias, né? O Raciocínios Espíritas no Instagram, no Facebook e no Twitter também. Então, muita sabedoria, gente, para todos nós. Muita sabedoria, muito discernimento, muita paz. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo.